19 de agosto e vamos com o nosso tarô do dia nesta terça-feira. Meu povo, me perdoem o horário, mas eu tive que cuidar um pouco das minhas filhas, das minhas plantas da casa, né? Depois dos meus rituais de manhã. E aí passei um pouquinho da hora, mas não tem problema. Vamos começar já. Quais são os aspectos para o dia 19? 19 é o terceiro ciclo do número 1, então a gente aí na redução forma 10, que forma 1. E o número 1 é número de independência, número 1 é número de novos começos, é número de você aí sair de alguma prisão, né, ou mental, ou comportamental, ou emocional, e ir para a vida, dizendo que você quer, você pode, você consegue. Evite reclamar hoje, porque se você tem um número 1 para te dar um impulso, imagine você reclamando e já vai colocar, então você já vai jogar aquele impulso para as coisas que você está reclamando, porque o universo funciona assim, não é? Eu já ensinei para vocês que o que eu aprendi eu repasso por aqui, tá? Agora sim, com tanta independência, muito cuidado para não ser egoísta hoje. Cuidado com dificuldades para tomar decisões. O número 19 já é para você confiar e sentir e fazer aquilo que a sua intuição está dizendo, ok? Vamos lá. Situações para hoje. Olha só. Muito cuidado com armadilhas mentais e emocionais. E assim, essa primeira situação é algo que é muito sutil. Os mecanismos de autossabotagem, eles são sutis. E aqui eu já trago uma situação onde você precisa ter cuidado com as suas emoções e com seus pensamentos. Por quê? Porque você pode estar se autodepreciando, se autocriticando. Ou simplesmente tem situações que envolvem pessoas que você não sabe, você não está enxergando, que estão de olho demais na sua vida, emanando uma força negativa, preciso dizer isso, tá? Mas, eu falo sempre que a criança não gosta de trabalhar com essas questões de, não sei o que, a inveja, isso, e as pessoas tomam isso para si. Qual é o seu foco? Trazer as sombras para a luz. Tem alguém aqui que pode estar com questões muito fortes de autossabotagem, com emocional aí extremamente oscilante, abalado. Isso pode ter a ver com términos ou encerramentos de algum ciclo, seja ele profissional ou seja ele amoroso, tá bom? E pode ser também no âmbito de amizades, alianças no geral. Existe um encerramento aqui de elos, ok? Tá bom, daqui a pouco eu clarifico um pouco mais isso. Alguém pode ter caído numa armadilha aí, é isso aqui? Não, espera aí, pronto. Essa parte é. Alguém pode ter caído numa armadilha, ou alguém comunicou alguma coisa, e nessa comunicação alguém fica de olho, tipo assim, será que ela está falando? Eu tô falando ela porque é uma figura feminina, tá? E é uma figura feminina, já confirmaram. Será que ela tá falando a verdade? De olho na pessoa. Eu tenho aqui também uma densidade energética por conta de um término com uma figura masculina. Tá? Eu tenho uma outra situação com uma força de uma fofoca extremamente trazendo densidade para o processo. O que eu vou falar para vocês, né? É um disse-me-disse que tem aí, que talvez tenha inclusive encerrado esse ciclo, feito com que esse ciclo se encerrasse, tá? Uma comunicação, talvez, de um certo alguém, uma fofoca, mas isso pode ter, alguém pode ter caído numa armadilha, enfim, proposital ou não, tá? Mas tem aqui uma comunicação. Para algumas pessoas pode ser uma questão de um documento que faz alguém se libertar de alguma situação também, pode ser também, tá? Deixa eu clarificar um pouquinho essa situação aqui, sobre esse disse-me-disse. Olha,
O que eu vou falar aqui não é sobre o disse-me-disse, não. Eu queria clarificar, mas a Guiança tá mandando seguir o barco, então é isso que eu vou fazer. Gente, tem aqui um casal ou uma pessoa que recupera o seu poder pessoal, está em equilíbrio, é alguém que é muito família, alguém que está em felicidade familiar, ainda que essa família sejam só 2 pessoas, 3 pessoas, mas está sentindo essa harmonia no âmbito da família, no âmbito de tudo dando certo. Vocês aí são merecedores disso aí, todos nós, né? Tem alguém que aqui já tem muita clareza sobre a vida, sobre as coisas, é alguém que tem muito domínio, que tem muita estratégia do que se está fazendo, alguém que domina muito bem a mente, o mental, tá? Não se deixa levar por outras situações. Se você se enquadra nesse perfil, essa leitura é para você, tá? E você está sentindo muito essa questão da harmonia familiar, das coisas dando. Vocês que se enquadram nesse perfil foram extremamente estratégicos na vida de vocês, vocês foram, enfim, estão dominando muito bem a mente. Você pode ser de signo de ar ou não, tá? Mas você está dominando bem a sua mente. Está em equilíbrio das forças do masculino e do feminino. Então, você está dominando muito bem suas emoções e ao mesmo tempo entrou também um pouco numa tranquilidade, numa passividade. Mas você não deixa de fazer as suas coisas. É um período muito tranquilo para você, que se encaixa aqui nesse perfil, tá? Bota a mãozinha pra mim se você se encaixa nesse perfil. É alguém que aceitou a si mesmo. Inclusive aceitou a si mesmo como centelha divina, tá? É como se vocês deixaram... É como se vocês deixaram de saber sobre opiniões sobre quem você era, sobre o que as pessoas achavam de você. Simplesmente você foi apreciar a si mesmo enquanto centelha divina, o que a Guiança me diz aqui, tá? O que mais sobre essa situação? Isso, e agora você tem a vitória, porque vocês carregaram essa cruz, né? Inclusive foram crucificados, talvez até por muitos. Isso aí, uma questão do passado. Vocês deixaram se fluir com a vida. E agora é o momento de vocês aí se transformarem, de vocês terem colheita, tá? Sobre tudo aquilo que vocês trabalharam para conquistar, tá? Eita, peraí um pouquinho, gente. Tá caindo 2 ou 3. Calma aí, galera. Vocês querem passar a mensagem, mas tá aí. E agora vocês entram exatamente no equilíbrio. Isso é maravilhoso. Quem está nessa... Vocês que estão nessa egrégora, eu só posso dizer parabéns pra vocês, porque a egrégora tá muito positiva aqui. Tem mais uma pra vocês aqui. Sobre o momento de agora, daqui por diante. Daqui por diante, vocês estão nesse período aí de liberação, ó. Vocês passaram por essa chuva de granizo, isso vai ser liberado com uma força natural no tempo que tiver que ser liberado. A tua guiança tá te ajudando com isso, tá? Não se preocupem, porque eu vejo aqui algo dando muito certo pra vocês, tá? Um minutinho. Vocês podem estar com medo. Vocês podem estar, talvez, se sentindo culpados por alguma situação. Mas vocês se conectaram com a fonte. E essa egrégora é muito do amor incondicional, tá? Tentando ouvir a mensagem. Muitos estão extremamente misteriosos e isso está causando um efeito espelho. É isso mesmo. Isso está causando um efeito espelho. Vocês não comentaram muito da vida de vocês e isso está fazendo com que as coisas venham a ser desbloqueadas e liberadas. Vejam como isso é muito sério, né? A gente às vezes acaba trazendo isso, as pessoas compartilham muito dessas coisas que eu vejo aqui em rede social, de não fala muito da sua vida, etc. Tem o Insta, a mentalidade milionária, fala muito sobre isso. Você sumir um tempo, então é mais ou menos.
Eu às vezes faço história e vou escutar o áudio e falei, gente, falei essa palavra errada, mas enfim, às vezes é a força de muito do que chega, de muito do que eu tenho que passar e as coisas se embanando na minha cabeça. Mas é muito disso, tá bom? Outras situações aqui pra hoje. Gente, profissionalmente aqui tá excelente para algumas pessoas, tá? Sobretudo para signos de fogo. Então, Áries, Leão, Sagitário, vocês saem aqui muito bem. Eu não tirei os signos ainda, mas já estou falando porque pode ser para vocês. De escolhas a serem feitas, vocês podem estar até com muitas dúvidas. Contudo, a guiança aqui está dizendo, olha, vai sem medo. Você tem um reconhecimento necessário, sobretudo da espiritualidade. Vocês podem estar em dúvida entre dois caminhos, mas a espiritualidade reconhece que, olha, você é um bom profissional, você vai conseguir, você é uma boa profissional, você vai conseguir, você já tem maturidade. Eu vejo aqui um sol, uma clareza, uma iluminação na vida profissional de vocês. Se vocês acordaram na dúvida aí de alguma coisa, estão ansiosos, aqui me diz, tá? Reflitam bastante sobre as escolhas que vocês têm que fazer, mas a espiritualidade está totalmente cuidando dessa questão aqui da vida de vocês, tá? Leitura fluida, boa, está cortando coisas que não servem da vida de vocês para depois chegar às novidades. E se você não viu a intuitiva da semana passada, que está falando sobre carreira, eu super indico que você vá olhar, porque essa situação aqui está muito do que eu falei lá, tá? Para muitas pessoas que até passaram por períodos difíceis com questões profissionais ou estão passando. Então, tem um corte da espiritualidade sobre tudo de tudo que traz negatividade para sua vida, tá? Então, tenha paciência agora que também tá pedindo ação, tá? Não quer que vocês fiquem parados esperando que as coisas aconteçam somente. Aqui vocês estão sendo extremamente guiados para ir para frente. Tem aqui uma readaptação da vida, porque caiu a carta da educação, mas o que pedem aqui para eu trazer é que vocês estão readaptando a essa nova vida e tem uma liberação de um karma, sim, aqui, tá? Gerado dessa ou de outras vidas. Então, isso está sendo liberado e quando isso for totalmente liberado, a coisa realmente vem a acontecer. Mas aqui tá dizendo, ó, ação, tá? Aqui tá falando de muitos aprendizados com questões que foram negativas, tá? E a guiança está totalmente apoiando vocês. Olha, gente, para essa situação, dessa questão de disse-me-disse, de uma força de negatividade, de fofoca, estão pedindo aqui para trazer uma carta. É hora de encerrar com isso e abrir a sua visão para novas coisas, tá? Para você escutar as mensagens do divino. Essa carta também aqui, Kenaz ou Kaunaz, essa é uma carta que vai falar que quem está em sofrimento por conta de um término de relacionamento vai para a vida com luz e confiança. As coisas são como tem que ser. Às vezes você também gerou aquilo, você provocou aquilo de alguma forma, não se permitindo se centrar em si mesmo, talvez se doando demais para uma determinada situação. Você se permite entrar ou não em situações e o universo vai dando sinais. Talvez se você tivesse focado mais em si também, você tivesse conseguido absorver as mensagens que o divino, os sinais que o divino estava dando, tá? É esse o recado para vocês. Os signos são Áries, Gêmeos, Touro, Libra, Escorpião, Capricórnio, tá? Então, repetindo aqui, eu trago Áries, Gêmeos, Touro, Libra, Escorpião e Capricórnio, tá bom? Qualquer coisa vocês me contam aqui.
Contem aqui, tem uma carta final aqui para todos. Nossa, caiu tudo. Ok, dançar com a vida. Eu adoro essa carta, tá? E deixe fluir a vida também. As coisas são como tem que ser. Percebam quais são as suas atitudes, qual é a sua responsabilidade diante dos fatos. Modifique o que tem que modificar. A vida sempre tem infinitas possibilidades. O campo é infinito. Você é uma centelha, você é luz divina. Então sempre vai ter uma mudança de rota. Se você agiu errado, tudo bem, se perdoa, segue em frente e vai, porque você tem outras oportunidades de acertar. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.